Vodun, espiritualidade africana ou feitiçaria, a representação demoníaca do Vodun. Espiritualidade, África ou feitiçaria. Vodun, a simples evocação desta única palavra suscita medo, zombaria, rejeição. Tanto é verdade que ao nos debruçarmos sobre a espiritualidade africana no seu todo, o primeiro conceito que vem na mente das pessoas é tratar-se de práticas do mal, a dita feitiçaria. Este conceito pejorativo é visto até mesmo pelos próprios africanos. Por conta das teorias desenvolvidas ao longo dos séculos pelos invasores, eles usaram tal justificativa para reduzir a cultura africana ao mais baixo nível e assim perpetuar o sistema escravocrata contra os povos de melanina acentuada. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao África Sem Máscara. Aqui procuramos reviver histórias esquecidas e abordamos assuntos relacionados à África sem censura. O que é afinal o Vodun? O Vodun é uma prática espiritual que hoje encontra-se muito assente na costa da África Ocidental, mas que transcende o tempo. O Vodun significa espírito nas línguas Bes e se refere aos diversos espíritos que governam a natureza e a sociedade humana. O Vodun também reconhece um Deus criador, chamado Mau ou Nanã, que gerou 7 filhos, cada um com domínio sobre um aspecto do universo. O Vodun é praticado por mais de 7 milhões de pessoas no Benin, onde é considerado religião nacional, e por milhões de pessoas no Togo, Gana e Nigéria. O Vodun também se espalhou pelo mundo durante o período da escravidão, dando origem a religiões sincréticas como o Vodou haitiano, o Vodou da Louisiana, o Candomblé Jeje e o Tambor de Mina no Brasil, e a Santeria em Cuba. As origens históricas do Vodun. Mas afinal, de onde se origina o Vodun? A tradição espiritual do povo do Golfo do Benin, Adja, Fon, Ewe, Gon, etc. Esta prática espiritual vem do Vale do Nilo. É por isso que quando estudamos esta espiritualidade, percebemos que seus seguidores têm, como no Vale do Nilo, um Deus, monoteísmo, que está oculto, insondável, evasivo, chamado Mau. É por isso que Mau quer dizer que nada nem ninguém pode superá-lo. Mau é aquele que está acima de tudo, ou seja, Deus. Assim como no Vale do Nilo, Mau tem uma dupla natureza feminina e masculina, assim como na espiritualidade dos nossos antepassados no Vale do Nilo. Isto permite que Mau crie seres e coisas, humanos, plantas, animais, etc., de acordo com a natureza masculina e feminina. Tal como na visão dos nossos antepassados do Vale do Nilo, Mau, Deus, é como um diamante, ou seja, é único como o diamante. Mas como o diamante possui diversas facetas nas quais se manifesta as suas criaturas e na criação, natureza, seres, coisas, etc. No Vale do Nilo, essas várias facetas de um único criador são chamadas de Osíris, Ísis, Thoth, etc. E os europeus chamam de deuses ou divindades. Entre os seguidores desta tradição, as diversas facetas do Criador através das quais ela se manifesta são chamadas de Orixá ou Yehvé, Xango Sakpata Legba, etc. Esta tradição espiritual tem a mesma visão do homem que os nossos antepassados tiveram no Vale do Nilo. Portanto, para os nossos antepassados, o ser humano não é composto apenas por alma, corpo e espírito, 3 unidades, como comumente ensinado. Para nossos ancestrais, a partir da civilização faraônica, o ser humano é composto por um total de 9 entidades ontológicas que são o Djedjet, ou Sabi, o corpo físico, que se torna Kat, putrescível e corruptível após a morte. O Sahu é a entidade espiritual do corpo que envolve o corpo físico. O Kaibit é a sombra unida ao corpo físico que permanece invisível. Esta sombra torna-se o grito quando se separa do corpo para se tornar visível sob o efeito da luz. Ba é a alma dinâmica, móvel e volátil que protege a múmia e infunde fôlego vital no homem. El-Ren. Este é o nome que a pessoa usa. O nome revela a essência ontológica do homem. Dar um nome é, portanto, algo importante. Portanto, em nossas tradições, desde o início dos tempos, os nomes não são dados por acaso. O Ka é a força vital transcendente,
o receptáculo da energia divina. Ib. Este não é o coração como um órgão, mas como o centro da consciência interior, como o berço do pensamento, a base das intenções e emoções que ocorrem através do corpo físico. O Sequen, a força irresistível que protege e destrói o homem. O Aku, Akou, é um espírito luminoso e eterno, imortal do falecido ressuscitado. Igualdade entre homens e mulheres. No Vodou, tanto mulheres como homens podem exercer o sacerdócio. Este é um fundamento da espiritualidade africana, herdado da percepção andrógina, masculina e feminina, do criador e do matriarcado. A sacerdotisa no Vodou chama-se Mambo. Disse que o padre é Hongan. Notamos também que o sacerdote entre os Dogon do Mali se chama Rogon. Este direito das mulheres é contrário às religiões reveladas que, sendo baseadas no patriarcado, não autorizam as mulheres a serem sacerdotes. Todas as civilizações negras da antiguidade, Egito, Fenícia, Cartago, Vale do Indo, etc., também tinham mulheres sacerdotes ou mesmo líderes religiosos. A espiritualidade chamada Vodun não vem do Benin como muitos imaginam, mas sim de uma herança ancestral das margens do Nilo Ocidental. A repressa e demonizacal do Vodun. O Vodun hoje foi associado a muitas práticas maléficas. É preciso saber que são as chamadas religiões reveladoras, judaísmo, cristianismo, islamismo, que têm o hábito de diabolizar a cultura e os rituais africanos. O tráfico de escravos tirou muitas pessoas desta parte de África, Golfo de Benin. Então esta espiritualidade está presente em todas as Antilhas, no Caribe, no Brasil, etc. Durante os períodos de escravidão e de colonização, os negros utilizaram o conhecimento iniciático adquirido a partir desta espiritualidade como meio de resistência e luta feroz contra a escravidão. E essas resistências ferozes causaram enormes dificuldades aos proprietários de escravos ocidentais, que sofreram muito. Foi o que aconteceu, por exemplo, no Haiti, quando os escravos utilizaram os conhecimentos iniciáticos obtidos dessa espiritualidade na famosa cerimônia chamada Cerimônia do Jacaré de Madeira, para lançar a Revolução Haitiana e libertar-se. A terceira razão é que os ocidentais e os seus missionários, apesar das repetidas tentativas, falharam na sua tentativa de converter os praticantes desta antiga espiritualidade ao cristianismo. É por isso que permaneceu vivo mesmo nas Antilhas e no Caribe. E como não conseguiram destruí-lo, os ocidentais demonizaram-no. Apreciamos sua companhia. Se você amou explorar a África conosco, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal África Sem Máscara para mais conteúdo fascinante. Até o próximo vídeo.